castelos de Brasov, fortaleza de Fagarras. Sua construção se deu em 1310, no local de uma antiga fortaleza de madeira do século VII, incendiada em 1241 pelos tártaros. A Fagarras foi ampliada entre os séculos XIV e os séculos XVII, sendo a fortaleza mais poderosa da Transilvânia, cercada de um poço profundo que em tempos de guerra ou inquietação social podia ser facilmente enchido com água. Uma ponte sobre o poço era o único ponto de acesso. A fortaleza possui 3 andares e 5 torres. Por anos, a fortaleza de Fagarras funcionou principalmente como uma residência para vários príncipes. O príncipe da Transilvânia, Gabriel Bethlen, que exerceu seu principado do ano de 1613 a 1629, teria sido fortemente influenciado pelo renascentismo italiano. Trouxe arquitetos e vidreiros da Itália que reconstruíram a fortaleza, conferindo a elegância e beleza à construção. Durante o governo de George Rákóczi, as fortificações do castelo foram duplicadas e o fosso fora ampliado. Tinha os baluartes em ponte e cobertos, o fosso ou poço pavimentado com pedras, a ponte e as casamatas. Tudo aponta que o interior deve ter sido luxuoso no século XVII. O castelo foi privado de suas decorações e móveis extravagantes, quando foi transformado em uma guarnição militar no século XVIII. Hoje, a fortaleza abriga o Museu do Condado de Fagarras, exibindo artefatos romanos, uma coleção de armas medievais e artesanato popular. A fortaleza de Rupeia é uma das fortificações mais velhas no Condado de Brasov, sendo depredada durante o regime comunista. O caminho para a fortaleza também desmoronou. Então a fortaleza de Rupeia permaneceu isolada na colina da localidade. Hoje as paredes externas, as 4 torres, foram restauradas. O CETAT é agora também no Centro de Informações Turísticas. A Casa de Força é iluminada à noite, então a visão da Estrada Nacional é soberba. A fortaleza de Rupeia tinha um duplo papel, defesa e administração. A fortaleza é documentada em 1324 sob o nome de Kuhn e serviu como o último refúgio dos saxões. A fortaleza atual compreende 3 pátios construídos entre os séculos 13 e 17, uma extensão causada pelo aumento demográfico. Era uma fortaleza defensiva e uma sede da cadeira administrativa saxônica. Acredita-se que a presente cidade é o local de uma antiga fortificação dáquia, cerâmica, possuindo 4 torres imponentes. A torre do portão tem um papel defensivo e é fornecida com vazamentos de bico. Na frente dele havia uma vala profunda que impedia os atacantes de chegarem à fortaleza. A torre Slaninice também é uma atração. Aqui suprimentos de comida foram armazenados. A torre dos cervos é aquela em que os vigias guardavam a cidade, mas todos os súditos na época dos cervos. A torre mais forte é a Skolt. É a mais alta e tem 3 níveis. Em Rupeia, fortaleza, podem ser encontrados 100 quartos em pedra em um poço de 41 metros de profundidade, que remonta a 1613. A próxima fortaleza é a Feudioara Fortress. Brasov já chegou até mesmo a cobrar para passarem no portal. Por estar próximo ao castelo do Conde Drácula, o Castelo de Bran,
é uma das cidades mais visitadas da Transilvânia e da Romênia, claro. A cidade conta com seu centro histórico. E ainda falando de Vlad, teria ele travado a lendária guerra contra o imperador. Aos 12 anos, Drácula virou um refém político e foi enviado a Constantinopla, onde viveu com o imperador bizantino Constantino VI. A técnica do empalamento lhe foi ensinada durante o período que morou em Constantinopla, onde aprendeu muito bem como a praticá-la, assim como ela era praticada em Constantinopla. Drácula foi casado 2 vezes, primeiro com uma mulher desconhecida e deu à luz a seu filho herdeiro, Mirneia, chamado de Omal. Ainda falando da batalha, com milhares de mortos empalados, o sultão Mehmed II fugiu da batalha quando viu 20.000 corpos em volta da cidade Targovist, onde Drácula vivia, no ano de 1462. O mito de que Vlad era um vampiro começou porque ele drenava o sangue de pessoas empaladas com um ferimento feito no pescoço. Vlad acabou capturado e foi decapitado durante a invasão turca no ano de 1476 e 1477, não se tendo a precisa data de sua captura e decapitação. A verdadeira história do verdadeiro Drácula é uma contestação dúbia sobre a história de Vlad o Empalador. Drácula talvez não morasse na Transilvânia e não vivia no tal Castelo de Bran, monumento nacional e atração turística popular, como todos vocês pensam. Mas, como líder político, virou uma lenda nas páginas de Bram Stoker. As respostas, como quase tudo que cercam o Conde Vlad, são muito sombrias. No próximo capítulo, no capítulo 3 da websérie, nós vamos fazer uma série inteira falando para onde foi mandada a cabeça do Conde Drácula. Segundo as especulações, ela está no Vaticano. Mas voltando para vocês, Vlad III Draco, que era conde, mas fazia papel de príncipe, defendeu seu território contra ataques do Império Otomano no século XV. Na época, ele era governador da Valáquia, uma província que ocupava quase todo o sul da Romênia. Apesar de ter resistido bravamente durante anos, o que evitou os turcos que avançassem por aquela região da Europa, ele acabou derrotado pelos otomanos, não sem antes ter matado de forma cruel dezenas e milhares deles, e construindo uma reputação tão eterna quanto a pós-vida de um vampiro. Muitos de vocês que estão acompanhando a websérie Transilvânia são fãs de filmes de vampiros, e também foi se criada uma cultura em volta do vampirismo, certo? Continuando para vocês aí a websérie Romênia, falando um pouco para vocês do vampiro. Sugar o sangue e a vitalidade dos outros é uma velha lenda que existe desde a antiguidade. Se depender de Vlad III, a mania de chupar o sangue alheio continua fazendo parte da ficção. A crueldade do conde que seus inimigos políticos ajudaram a propagar serviu de inspiração para o escritor irlandês Bram Stoker. Drácula foi publicado originalmente em 1897, perdendo apenas para a Bíblia como o livro mais lido em todo o planeta. Se você não sabia, esta curiosidade aqui da websérie e do país da Transilvânia. Também entra na conta de Bram Stoker a proeza de tornar famoso o Castelo de Bran, pequena cidade localizada no estado da Transilvânia. Isso tudo sem o escritor jamais ter posto os pés na Romênia. Especuladores dizem que ele teria feito um tour e mapeado a cidade e mapeado toda a Romênia. Falaremos para vocês sobre isso nos próximos capítulos da nossa websérie. Não se sabe a verdade se Vlad III pisou no castelo. Historiadores garantem que ele teria ficado por 10 dias na condição de prisioneiro
do rei da Hungria, Matias Corvino, mas não há nenhuma prova da passagem do príncipe pelos aposentos palaciais. Mas a masmorra ainda existe e ela está fechada. Vlad tem duas faces em seu país, uma de guerreiro e bom homem, outra de torturador implacável, mas um herói de seu povo. Para os romenos, Vlad representa coragem e amor ao país, tido como o herói nacional que livrou enquanto pôde a Romênia das espadas do Império Otomano. As dezenas de estátuas, nomes de ruas e demais distinções espalhadas pelas cidades da Romênia comprovam a impressão. Falando de sua maneira cruel de dar fim aos inimigos, dizem seus conterrâneos, ele agia assim para defender o país. No século XV, isto era normal, o uso da força bruta. Em guerra, tudo valia, até mesmo o famoso empalamento. Localizada a 125 quilômetros de Bran, está o vilarejo de Arefo. Lá está a fortaleza de Poemari, que servia como ponto estratégico de observação durante conflitos. É também como refúgio para o conde Vlad III. Diz a lenda que foi uma das torres do castelo que a primeira esposa dele teria se jogado. O episódio foi devidamente registrado no livro de Bram Stoker e apareceu no filme Drácula em 1992, de Francis Ford Coppola. Ainda continuando para você, dentro do capítulo 2 da cidade de Brasov, trazendo mais sobre os castelos dos arredores da cidade de Brasov. As ruínas de Poenari. O castelo foi construído no começo do século XIII e ampliado durante o governo de Vlad III, com a mão de obra de prisioneiros. Hoje a construção está em ruínas. Uma parte dela desmoronou no fim do século XIX e caiu no leito do rio Arges, que corta a região. Mas o lugar guarda muita história. Foi em Poenari que, depois de um poderoso ataque turco em 1462, que Vlad teria protagonizado uma de suas grandes escapadas. Uma passagem secreta ligava o castelo a um caminho escondido entre as montanhas rumo ao norte do país. Com a ajuda de moradores do vilarejo, o conde teria fugido por este túnel. Aparentemente não é de hoje que os romenos apoiam seu bravo herói. Falando ainda para vocês das fortalezas, Rupea, fortaleza, é um dos mais antigos sítios arqueológicos no território da Romênia. Os primeiros sinais de ocupação humana, que remontam ao período paleolítico e neolítico, constam de 5.500 a 3.500 anos antes de Cristo. O primeiro testemunho documental data de 1324, quando os saxões se revoltaram contra o rei Carol, na Hungria. Eles fugiram para dentro da fortaleza. O nome de Currão refere-se à rocha que foi construída, o basalto. Documentos do século XV mencionam a cidade como uma importante centro comercial e de artesanato, com 12 guildas. A fortaleza serviu, ao longo do tempo, como uma fortaleza e refúgio para as pessoas que vivem nas colinas circundantes da área. Seu lugar é estratégico na junção das estradas que ligam a Transilvânia, Moldávia e Romênia.